Olá, tudo bem? Aqui é o Marcos Martinez, Master Coach Integral Sistêmico, e hoje o papo vai ser sobre educação financeira, uma coisa muito importante, principalmente quando a gente chega lá na frente, né? Porque quando a gente tem 20, 30, 40 anos, às vezes a gente não se preocupa muito com isso, mas apenas 1% dos aposentados tem independência financeira. Os outros 99% ou precisa continuar trabalhando, ou depende de parentes, familiares, ou então vive em estado de miséria, porque a aposentadoria aqui no país, na verdade, é uma grande miséria, né? Mal dá para pagar um plano de saúde ou comprar um remédio. Então vamos falar sobre isso. Por que será que a pessoa trabalha a vida inteira, 30, 40, 50 anos, e não consegue a liberdade, a independência financeira? O ponto é um só. A questão é o programa, o modelo financeiro instalado no inconsciente coletivo. Não é uma ou duas pessoas que não conseguem, 99% de cada 100 pessoas não conseguem independência e liberdade financeira. Então aqui está claro, se a gente não tomar essa consciência e mudar o nosso padrão, as chances são que lá na frente a gente também vai precisar continuar trabalhando ou vamos ter que precisar de ajuda dos nossos filhos ou de algum parente, ou então a gente vai ver em estado de miséria, que eu acho que é o que ninguém quer para a vida. É, tem um ponto aqui que eu acho que é muito importante destacar. Ter dinheiro não é nenhum crime. De novo, isso é uma das coisas que está impregnado no inconsciente coletivo. Quando você começa a falar de dinheiro, a pessoa já se assusta, ela já acha aquilo, parece que você está cometendo um crime, falando de alguma coisa que não faz parte da vida. E assim como a vida espiritual, assim como a vida afetiva, assim como a saúde, a parte financeira também faz sim parte da vida. A gente tem que preocupar, sim, se atentar a isso, tá? Aqui, eu identifiquei, eu olhei aqui alguns cursos na internet, eu gostei bastante de um curso chamado A Mente Milionária. Ele é baseado no curso Segredos da Mente Milionária, é um curso, é um livro que eu, sinceramente, é um dos que eu mais aprecio, o T. Harv Eker, inclusive eu fiz 2 treinamentos com o T. Harv Eker. É, então aqui, vamos falar um pouco do livro aqui, depois se você tiver interesse, eu vou deixar a descrição do treinamento aqui embaixo do vídeo. Então vamos falar um pouco sobre esse livro. Ele fala exatamente, ele começa falando do modelo financeiro, ele começa a falar como que eram os pais dele, como que isso influenciou na vida dele, e isso também fez muito sentido para mim. A primeira vez que eu tive acesso a esse conteúdo foi mais ou menos em 2005, estamos falando de 13 anos atrás. Naquela época eu estava tão bem que eu simplesmente ignorei o livro. Falei, nossa, esse autor aqui, tudo que ele está falando aqui, pura bobagem, porque eu sempre tive um crescimento patrimonial constante, nunca tive nenhum revés financeiro. Então, depois que eu tive esse revés financeiro, eu fui novamente pesquisar, estudar, entender, fazer algumas formações de coaching financeiro, e aí eu identifiquei quando a raiz para você acumular riqueza, enfim, quando você a raiz é negativa, isso pode trazer problema para você. Né? No caso, foi o que aconteceu comigo mesmo. Eu tinha muita vontade de crescer, de prosperar, de enriquecer, só que a raiz era negativa. Ele, no livro, inclusive, ele comenta, são 3 as principais raízes negativas. Eu vou falar aqui nesse vídeo. A primeira é o medo. Se você enriquece por medo, medo quando eu, por exemplo, falo, eu quero juntar dinheiro para minha aposentadoria porque eu tenho medo de passar fome lá na frente. Ou seja, a raiz é negativa. A segunda é a raiva. Quando eu tenho raiva, eu não aguento essa vida que eu tenho, essa pobreza, essa miséria, eu quero enriquecer de qualquer jeito, eu não vou passar fome, eu não vou passar mais essa vergonha que eu passei de chegar no caixa e ter que deixar as coisas no caixa. Então, quando a raiva também é um motivo, também o dinheiro pode até chegar, mas não vem a felicidade junto, entende? E a terceira coisa é quando eu quero fazer algo para me promover, para provar algo para mim mesmo ou provar algo para o próximo. Então essas 3 armadilhas são bem perigosas. E no meu caso, a raiva e essa necessidade de provar algo para mim e para o outro foram as que mais me prejudicaram. Então aqui agora eu estou gravando esse vídeo, talvez você possa estar, como eu estava, num momento muito bom, e de repente perder tudo. Por quê? Porque a raiz era negativa. Então você precisa começar a avaliar. Se você está num estado bom, no estado atual está bom, você precisa avaliar.
a raiz do meu enriquecimento é positiva, a forma que esse dinheiro está chegando é saudável, está tudo certo. Agora, se tem alguma coisa, alguma raiz negativa, como medo, raiva ou necessidade de provar algo a si mesmo ou para o próximo, cuidado. É hora de você revisar isso, arrancar essa raiz, transformar essa raiz em plenitude, em amor, em prosperidade e ajuda ao próximo. Perfeito? Então era praticamente isso que eu queria fazer. Eu quero fazer esse vídeo bem curto mesmo. A ideia é mais estar promovendo esse treinamento da mente milionária, porque esse treinamento, como eu disse, é baseado no livro O Segredo da Mente Milionária. Ele vai trabalhar essa primeira parte, então, do modelo financeiro. A segunda parte do livro, ele vai falar das questões dos arquivos. Então, olha só, tudo que nós vimos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós sentimos, que foram os episódios específicos, isso contribui para a nossa programação. Então, a primeira programação que ele fala para a gente fazer, que é a questão daquilo que nós ouvimos. Então, ele fala, as coisas que eu ouvia sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e meu sucesso. Então, eu falando isso, eu começo a reprogramar. Toda vez que vem algum pensamento do passado, alguma crença, algum diálogo interno que seja negativo em relação ao dinheiro, eu penso, as coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e meu sucesso. Essa é a primeira parte. A segunda reprogramação é bem interessante, que são as coisas que eu via, então são os exemplos. Então, os exemplos que eu tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais e familiares. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Então, essa é a segunda. Os exemplos que tive a respeito do dinheiro eram o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. E eu começo a reprogramar o meu mindset, o meu programa que estava instalado em relação aos exemplos que eu tive. De repente, meu pai era poupador, minha mãe era gastadora, ou então um era evitador, o outro tinha mais um estilo tipo monge. Então, entender isso faz toda a diferença, com certeza, para a nossa vida financeira. E ele também fala dos episódios específicos, então, por exemplo, algum sentimento negativo que eu posso ter tido com dinheiro. Então, como que eu reprogramo isso? Ele fala, eu me liberto das experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu me liberto das experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Então, esse mindset, essa nova forma de pensar vai fazendo que eu comece a ter novos resultados. Então, o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Lembra quando eu falei da raiz negativa? Na raiz negativa de raiva, de querer provar para mim mesmo, provar para o outro? Isso não me levou a lugar nenhum. Pelo contrário, quando a raiva foi embora e a necessidade de provar algo para o próximo também foi embora, o que eu tinha conquistado, eu acabei também deixando ir embora. E, sinceramente, eu quero que você tenha uma vida próspera, que você realmente consiga a sua independência, a sua liberdade financeira. Então, outra coisa também importante, uma reprogramação também eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Cada pensamento ou diálogo interno que vem que seja negativo, eu preciso estar consciente disso. Então, observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Isso é muito importante, até para eu poder ter energia, para eu ter uma vida mais harmônica, mais em paz, mais feliz. Entende? Quando ele entra na segunda parte, ele vai falar da questão dos arquivos. Então, ou seja, é como eu tenho uma forma de pensar que de repente não esteja me levando para o lugar que eu quero ir. Então eu passo a modelar pessoas que estão aonde eu gostaria de estar. Então, como as pessoas ricas pensam? Primeiro arquivo ele fala que as pessoas ricas elas assumem a sua responsabilidade. Então, eu assumo o meu próprio grau de sucesso financeiro. Essa é a declaração. Primeiro arquivo, eu assumo o meu sucesso, a minha responsabilidade.
para o meu sucesso financeiro. O segundo arquivo que ele vai falar é que as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Então, a minha meta é ser milionário e mais ainda. Né? Você vê que não tem escassez aqui, né? Não tem limite, é prosperidade, abundância. O terceiro arquivo ele vai falar, eu me comprometo a ser rico. Né? A questão de enriquecer é para você ver, para você ser pobre, você não precisa fazer nada. Basta você não fazer nada, você já fica pobre. Para você ser rico dá trabalho. Então a questão é se comprometer. Né? O quarto ele fala, eu penso grande, escolho ajudar milhares de pessoas. Normalmente as pessoas de mentalidade pobre mal se ajudam, quanto mais ajudar os outros. Quinto arquivo ele fala de focalizar naquilo que realmente importa, né? Focalizo as oportunidades, não os obstáculos. Ele entra no sexto, ele fala da questão de admirar as pessoas ricas, abençoar as pessoas ricas, amar as pessoas ricas, porque nós também podemos ser pessoas ricas. E se eu não admirar, se eu não abençoar, como que eu vou ser um deles? Entende? Aí no sétimo arquivo ele fala da importância de andar com pessoas ricas, bem-sucedidas. Temos uma tendência de buscar a zona de conforto, andar com pessoas fracassadas não vai fazer com que a gente prospere, com que a gente cresça. Ele entra também no oitavo arquivo na questão das vendas. Tudo, inclusive o segundo curso que eu fiz dele, ele fala de Hillan Business, ele fala exatamente isso, da questão, meu foco principal é marketing e vendas. Se você não tiver marketing, se você não vender, tá lascado. Seja numa empresa como funcionário, você vai ter que ter uma postura vendedora lá para você se promover. Também no seu negócio, se você produz um produto ou serviço, se você não vende, a sua empresa também vai quebrar. Então, o oitavo arquivo, ele fala, promove meu valor com paixão e entusiasmo. Entende? No nono arquivo, ele vai falar, sou maior que os meus problemas, posso lidar com qualquer problema. É claro, as pessoas ricas enfrentam problemas, mas as pessoas pobres também enfrentam um problema. A diferença é como que um enfrenta e como que o outro enfrenta, entende? No décimo arquivo, ele fala um ponto que é sensacional, eu gosto bastante desse décimo arquivo, que é a questão, ele fala até aos 8 anos nós escutamos 150 mil vezes não. Então, quer dizer, a autoestima fica baixa. 90% das pessoas, ele fala que se sentem não merecedoras. Né? Ele fala, quando a gente não tem ninguém vendo a gente mesmo se pune quando a gente faz algo errado. Olha que interessante isso. Então, ele fala que a gente precisa passar a se sentir merecedor. Entender que nós merecemos também. Ele fala, sou um excelente recebedor, estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro em minha vida. Olha que bonita essa declaração. Depois ele vai entrar no 11º arquivo, onde ele fala onde eu posso ter as duas coisas. Então, sai da escassez, vai para a abundância. Aquele negócio que a gente escutava, você quer isso ou quer aquilo, sabe? Então, você vai para a mentalidade da abundância. 12º arquivo, ele começa a falar da importância de você ser remunerado com base nos seus resultados, né? Então, ele fala assim, não tem nenhum problema de você trabalhar como um assalariado, desde que isso não interfira na sua independência, na sua liberdade financeira, desde que isso não interfira de você receber o quanto você realmente merece. Ele fala, a questão é que normalmente você trabalhando como assalariado, de repente você não recebe o quanto você merece. Entende? 13º, então, ele vai falar que o foco é na construção do patrimônio líquido, e faz sentido, quanto maior meu patrimônio líquido, realmente mais com liquidez, mais saudável a minha vida fica financeiramente. 14º arquivo, ele vai falar da importância da administração do dinheiro, e aqui ele vai falar, inclusive, até passar uma fórmula, uma base de cálculos da distribuição da sua renda, o quanto você tem que guardar para diversão, o quanto você tem que guardar para um pote de liberdade financeira, para suas despesas, para a sua liberdade financeira de longo prazo. Então, ele vai dar um passo a passo aqui no 14º arquivo. Eu sou um excelente administrador do dinheiro. O 15º arquivo, ele vai falar da importância de você aprender a colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Tem duas formas de se trabalhar, tem o trabalho duro e tem o trabalho inteligente. Então, muitas vezes eu escuto as pessoas falando, se você quiser, você vai ter que trabalhar arduamente. De repente, no começo, sim, mas depois que você conseguiu juntar
né, acumular sua riqueza, sua poupança, enfim, você vai conseguir com que o dinheiro trabalhe para você, com que o seu negócio trabalhe para você, com que pessoas trabalhem para você, sem que você explore as pessoas, entende? Então, aqui o meu dinheiro trabalha para mim, se multiplica, né? 16º arquivo, ele fala da questão da importância de agir apesar do medo. As pessoas pensam que os ricos não têm medo. Claro, todo mundo tem medo, é risco, né? Os ricos, eles precisam assumir mais risco. Se você tem um salário, você não tem muito risco, mas a partir do momento que você começa a sobrar dinheiro, você começa a ter mais risco. Você precisa aprender a lidar, gerenciar esse risco. Então, eu ajo apesar do medo, eu ajo apesar da dúvida, eu ajo apesar da inconveniência, eu ajo apesar da preocupação, eu ajo mesmo quando não estou com vontade de agir. Perfeito. E aí, em 17º arquivo, ele vai falar da questão de aprender e crescer o tempo todo. A gente precisa estar aqui se atualizando, crescendo, atualizando, crescendo, atualizando e crescendo. Não tem outro caminho. Mas, enfim, se você gostou desse vídeo, com certeza você vai gostar do link que eu vou deixar aqui embaixo, porque esse treinamento, eu já fiz treinamento, adorei. É uma forma de reprogramar, tá bom? É um treinamento focado numa reprogramação de crenças para crenças financeiras, uma reprogramação do seu modelo financeiro. Se você clicar no link e assistir, você vai entender o que eu estou falando, tá bom? Então era isso que eu queria passar para hoje. Provavelmente nós vamos ter novos vídeos para falar sobre esse assunto, que realmente é uma das áreas que eu sou mais apaixonado, essa área financeira. Afinal de contas, eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro. Trabalhei praticamente 10 anos no Bradesco, 5 anos no HSBC, depois trabalhei mais uns 3, 4 anos no Brasil Plural Investimentos. Enfim, então sempre trabalhei com ações, sempre trabalhei com investimentos, então é uma área que eu gosto bastante de falar, tá bom? Era isso aí, fica com Deus, grande abraço, até a próxima. Marcos Martinez, Master Coach Integral Sistêmico, valeu!